apresentar o professor Israel, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente por todos, né? Ele é professor assistente doutor da Faculdade de Odontologia da USP. Ele é mestrado e doutorado também pela Faculdade de Odontologia da USP. Ele é pós-graduado e professor visitante da Universidade do Texas, vice-presidente da ABRO e diretor do Indoor. O professor Israel está com um programa muito bom. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo todas as informações que ele trouxe para a gente. E vamos dar início, então, tá? Muito obrigada. Bom dia a todos. Uma manhã chuvosa como essa, né? Todo mundo com vontade de ficar na cama e num curso de pré-congresso, todos os presentes assim, animados. Várias pessoas muito animadas hoje de manhã. Eu me sinto extremamente honrado de poder participar desse evento. É inacreditável que inclusive eu me sinto extremamente honrado com a presença dos dois outros ministradores estrangeiros, que eu vou aproveitar a chance de já apresentá-los. Nas últimas duas fileiras, a professora Kerstin Grandal, please stand up, e o professor John Brandt, da Universidade de Oklahoma, que vão nos abrilhantar com cursos muito bons durante essa semana. Como diz o meu amigo Fonseca, eu tenho que me sentir em casa. Ele é muito amigo, na verdade. Nós, nos últimos anos, no último ano exatamente, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar bem proximamente ao Fonseca em relação à organização desse congresso, que já deu para todo mundo sentir que é um sucesso. Eu gostaria de, nesse espaço de tempo inicial, enquanto não chega o pessoal do trânsito, né, da Pampulha, deve estar todo mundo inundado em BH, de realmente prestar uma homenagem ao Fonseca, que trabalhou arduamente com todo o grupo. E, na realidade, isso não foi nenhuma surpresa para todos nós, que estamos na ABRA há muitos anos, e contamos com um seleto grupo que, em todos os congressos, em todos os eventos, empenha não só o seu espaço de tempo em relação a abandono de família, abandono de outras atividades, inclusive socioeconômicas, em prol da nossa associação. E é interessante que a gente percebe isso em cada congresso. A gente pode estabelecer um marco nos congressos da ABRO, nas jornadas da ABRO, a partir de Curitiba. Quem está conosco desde aquela época vê a grande dificuldade que nós tínhamos em modificar algumas coisas. Um grupo de pessoas que resolveu transformar, inclusive, o próprio congresso num congresso, hoje é considerado um congresso internacional, uma vez que a gente consegue trazer professores estrangeiros de alto calibre, a baixo custo, ou especificamente a nenhum custo, que isso é uma coisa extremamente rara nos dias de hoje. Ninguém mais quer trabalhar de graça, e vem nos prestigiar. Isso graças ao empenho do Fonseca, estou usando o nome dele, Fernando, e toda a equipe dele. Bom, sem muitas delongas, porque política nós vamos fazer na Assembleia, se Deus quiser, né? Eu gostaria de, novamente, agradecer o convite, pedir desculpas em relação a esse curso. O tema é bastante excitante, né? Radiologia e odontopediatria, mas para quem milita na odontopediatria, para quem milita na radiologia, tem uma certa dificuldade, não só do seu ponto de vista técnico. Você quer ver um radiologista começar a arrepiar quando começa a chegar criança abaixo de 5 anos no seu serviço de radiologia. Ele briga com a secretária para começar a história, liga para o colega e fala: você acha que era isso mesmo que você queria? O indivíduo às vezes pede 300 exames de uma criança de 5 anos e assume que, evidentemente, o radiologista vai conseguir um bom resultado. Genericamente, a gente não consegue. Mas existem alguns protocolos, existem alguns conceitos que eu agradeço ao Fernando, que me deu essa oportunidade de ir buscar na literatura, que podem facilitar a indicação, que podem facilitar esse intercâmbio interespecialidade, de forma a gente não criar nenhum mito, nenhuma expectativa muito grande desses resultados,
numa era em que a gente lida com imagiologia, não é mais a tal nossa velha radiologia, onde só se fala em imagem digital, só se fala em tomografia computadorizada, que é uma realidade muito próxima de todas as especialidades médicas, incluindo a odontologia como uma especialidade paramédica. Porém, o basal ainda o basal que eu me refiro, evidentemente, são as técnicas convencionais, ainda tem o seu valor, tem a sua indicação e ela tem o seu espaço e vai ter o seu espaço durante muitos anos. Quando a gente fala em high-tech, aliás, ontem à noite, num bate-papo bem informal, que tipo de laboratório, que tipo de serviço está hoje fornecendo high-tech, né? High-tech é um negócio que dá ibope, a mãe fica contente, o pai da criança fica contente. Genericamente, só em casos extremamente especializados é que nós vamos ter que lançar mão de high-tech. 90 a 95% do tempo nós vamos resolver as coisas com a nossa velha periapical, a nossa velha panorâmica, quando, evidentemente, houver uma colaboração e um intercâmbio entre o paciente que nós vamos atender e, evidentemente, o operador, no caso, o radiologista ou o seu técnico. Eu vou ter que pedir ao pessoal da filmagem que não existe a menor possibilidade de nenhum curso de radiologia que eu conheço de trabalhar com essa luminosidade. Vai ser literalmente impossível filmar com isso. Bom, para a gente começar uma análise crítica de todo o processo, eu andei usando esse slide no último ano no Brasil inteiro e até fora dele, por sorte. E o interessante é que eu tive o prazer de conhecer a Pampulha pela primeira vez aí nessa semana. E eu observei que esse slide falta um pedaço da Pampulha. Está faltando exatamente o que o guia, pelo menos, falou, que isso aqui era uma foice e aqui era um martelo, né? Quando estavam querendo perseguir o Niemeyer, na época que ele criou essa igreja. Mas falta exatamente o braço do martelo aqui. Esse slide deve ter sido o primeiro antes da finalização da obra. Atualmente isso está um pouquinho modificado. Vamos passar? Legal. Quando a gente vê uma criancinha como essa, uma dieta como essa aqui é a alegria de qualquer odontopediatra, não é verdade? Ela é linda, cara de marota, vive com hidrato de carbono na boca, provavelmente ela é uma fonte de renda inexorável para o odontopediatra, por mais prevenção que se faça. Esse tipo de paciente vai estar constantemente na nossa mira, sob o ponto de vista de um diagnóstico precoce. E é nessas circunstâncias que a gente tem que se preocupar numa qualidade de técnica e numa rotina de preservação constante. A habilidade de nós, radiologistas, servirmos aos odontopediatras não se prende só àquele esquema de motivação da parafernália que nós usamos, por exemplo, a radiografia panorâmica, que muitas vezes o paciente aceita teoricamente com grande facilidade, especialmente quando ele está numa faixa de maturidade suficiente para você dialogar com ele, explicar que essa máquina vai girar em torno da cabecinha dele e que durante um certo período ele vai ter que brincar de estátua e mais uma série de outras coisas que nós, radiologistas, inclusive, normalmente não temos formação, que é um dos problemas muito graves, exatamente, na interação da apresentação do nosso armamentário àquela criança que intelectualmente é bastante ativa, dependendo da relação que ela tem, inclusive no seu meio ambiente, muitas vezes ela vai ser aversa a qualquer tipo de explicação e os resultados vão ser catastróficos. Hoje, o advento de uma outra especialidade que infelizmente o curso está sendo dado no mesmo horário, que é o curso de ortodontia, da radiologia na ortodontia, nós temos a oportunidade de perceber que dia a dia... Não. Segura aí. Isso. Nós temos a oportunidade de perceber que dia a dia
a indicação de exames complementares tem sido aumentada de uma forma até exponencial, criando até empresas, né, que são os institutos de documentações ortodônticas, que passam 95% do seu tempo moldando, fotografando, radiografando para os colegas das outras especialidades. Com uma responsabilidade extremamente grande, uma vez que esses exames complementares foram requisitados com a finalidade de diagnóstico e eles têm que ser fidedignos. O grande problema é que, dependendo da faixa etária desses pacientes, nós vamos ter algumas iatrogenias cometidas por nós, radiologistas, que são oriundas de um mau preparo. Primeiro, na interação com esse paciente, a faixa etária que ele se encontra, e segundo, pelo volume que é necessário fazer para que você aufira, entre aspas, um sucesso socioeconômico. Então, na realidade, grande parte dos serviços que se dedicam a esse tipo de atendimento contratam técnicos, não radiologistas, são contratados técnicos, não profissionais habilitados, inclusive, são treinados no dia a dia, para que eles executem esses serviços, essas radiografias, algumas vezes cometendo uma série de erros técnicos que vão gerar toda uma gama de dificuldade de diagnóstico diferencial oriundo do próprio exame. Tem um autor americano que chama-se Updegrade, que dizia o seguinte, que a validade de um exame é diretamente proporcional à quantidade de informações que nós conseguimos obter dele. Ora, se há uma necessidade premente de um volume versus preço, entre aspas, né? Nós percebemos hoje, e isso não é uma regra e também não é uma exceção, faço questão de colocar que existem os dois lados do processo, em que muitas imagens são digitalizadas em softwares, né? Visando padrões de crescimento ou desenvolvimento de forma errônea. Então é ruim para quem pede, pior ainda para quem paga e pior ainda para quem executa. Então nós estamos no momento de começar a repensar as indicações de radiografias em odontopediatria, em ortodontia ou como em geral, de um modo geral em todas as especialidades. A primeira indicação que a literatura apresenta quando fala em indicações de radiografias em odontopediatria em crianças é em situações de trauma e alguma alteração morfológica do complexo maxilomandibular. Essa se torna também uma situação bastante complicada, porque 90% das situações de trauma, o nível de colaboração do paciente é extremamente pequeno. E nessa circunstância, nós vamos ter uma série de dificuldades do ponto de vista técnico, que muitas vezes podem mascarar fraturas, por exemplo, de côndilo, podem mascarar a presença de lesões centrais do complexo maxilomandibular, podem criar certas iatrogenias, como dentes duplos, principalmente quando se usa a radiografia panorâmica, que é uma das primeiras indicações em termos de uma situação de trauma, antes de você requisitar exames mais específicos. E quando se fala em exames mais específicos, seriam ou técnicas planas, anteroposteriores, inferosuperiores, visando uma terceira dimensão da problemática desse paciente. Nós teríamos uma dificuldade bastante intrínseca num dos fatores piores que nós podemos ter em termos de produção de imagem, que é o chamado fator movimento. Dentro de uma rotina de consultório, o fator movimento muitas vezes é contido com técnicas especiais. Nós temos uma literatura vastíssima, onde você faz a contenção de pacientes que não te permitem fazer exames. Mas um exame complementar, nem o pai aceita, nem a mãe aceita a contenção. Em raras circunstâncias isso ocorre, ou seja, a gente tem acesso. O mais comum, evidentemente, de todas as patologias que se referem à nossa profissão, ou seja, a cárie, ou patologias pulpares, ou a situação de emergência também, agora, mas emergência associada à dor, que é um dos fatores mais comuns como queixa principal na indicação dos pacientes no nosso dia a dia.
a ausência de elementos dentais quando a estética está comprometida. Eu tenho um colega de Brasília que conta uma história que eu acho extremamente importante e bastante interessante, que um cidadão estava tentando tracionar um odontoma durante aproximadamente 1 ano e meio. Estava tudo certo, porque ele poderia ter feito por via cirúrgica, por via normal, mas a ideia do indivíduo era tracionar o canino, o incisivo central, desculpe, o incisivo central. Só que antes do incisivo central tinha um odontoma. E o mais interessante é que isso tinha passado batido não só pelo clínico, mas também por um outro especialista. Então, a avaliação de ausência de elementos dentais, a avaliação de erupção acelerada, alterações que podem estar associadas a síndromes, que 90% das vezes não serão da nossa alçada, o tratamento desses indivíduos, eles teriam que ser encaminhados para médicos ou, dependendo do tipo de patologia que a gente possa encontrar, algumas síndromes, né? Eles teriam que se submeter a uma série de procedimentos cirúrgicos e quanto mais precoce executados, melhor. O simples fato dessa mudança de sequência dentro dos padrões que a gente está acostumado na clínica é um fator predisponente para a indicação do exame radiográfico. A avaliação da esfoliação, né, da isólise dos elementos tecidos, e muitas vezes problemas de patologia pulpar geram alterações de estrutura nos elementos subsequentes, ou seja, as famosas hipoplasias de esmalte localizadas e associadas a problemas de uma má esfoliação ou um processo infeccioso, inflamatório, oriundo de um dente descido. Também é um dos fatores predisponentes para a gente tentar avaliar a presença de fístulas, né? Que seria o fator clínico importante para a indicação do exame radiográfico. E edemas, que muitas vezes não têm nenhum comprometimento com rotina odontológica e que devem ser levados em consideração, especialmente do ponto de vista de diagnóstico diferencial. Um dos exemplos clássicos que a gente encontra colegas em situações bastante complicadas é quando a criança tem um processo obstrutivo de glândula parótida, por exemplo. Existe uma parotidite que não é a endêmica, mas assim a parotidite recidivante crônica, onde nós temos um aumento de volume, em algumas circunstâncias até uma tumefação a nível de ângulo e ramo mandibular, e esse pacientinho vai ao pediatra médico em primeira circunstância. O pediatra médico, algumas vezes, não é uma rotina, mas algumas vezes não detecta e devolve para o dentista dizendo que isso é problema de dente. O edema continua, o paciente desenvolve linfadenopatia, febre, ele está em fase de dentição mista, isso é mais complicado ainda. Muitas vezes, situações de pericoronarite próximas acontecerem no processo eruptivo, e esse paciente vai ciclando, até o momento que a própria resolução do processo obstrutivo ocorre e diminui o edema, e o paciente torna-se assintomático. E o que é mais grave, ninguém fechou o diagnóstico dele. Ou seja, a doença tem um processo evolutivo de pico, intermediário, até a cura, sem a mão de ninguém. Enquanto isso, todo mundo ciclou. E nessas circunstâncias existem exames específicos. Hoje, apesar disso não ser uma rotina, a ultrassonografia é uma alternativa para você avaliar glândulas salivares sem os problemas mais críticos de quem executa, por exemplo, uma cialografia, e principalmente a dificuldade técnica da execução dessa cialografia num paciente jovem, gerando, inclusive, uma total aversão a profissionais de saúde para quem indica uma cialografia num paciente muito jovem. Ou seja, o feedback vai ser negativo no sentido inverso. Quando você receber de novo esse paciente, você vai ter que mudar de cor, de roupa, no mínimo, porque ele não pode ver ninguém de branco em nenhuma circunstância, né? Que elas hoje estão mudando, quase ninguém usa mais branco. E, evidentemente, a indicação mais comum está relacionada a
estudos de crescimento e desenvolvimento, a famosa documentação, famosa e famigerada documentação ortodôntica. A alegria de 95% dos radiologistas nacionais e tristeza de 5% que sabe que aquilo não é radiologia. Ou seja, de quem não gosta de executar esse tipo de trabalho, uma vez que ele não traz grandes benefícios nem ao paciente, muito menos ao radiologista propriamente dito. Essas indicações, evidentemente, vão estar associadas a um problema que é a queixa principal dos pais conscientes, né? Desde os acidentes nucleares de Three Mile Island, depois nós tivemos Chernobyl, e é óbvio que o Brasil não ficava atrás, tem uns amigos de Goiânia, Goianobil, uma homenagem que eu faço a eles, né? Onde uma situação extremamente ruim, sob o ponto de vista de divulgação do uso de radiação eletromagnética, que é aquilo que nós usamos no nosso dia a dia, versus radioatividade, que é completamente diferente. A Aninha estava aqui comigo ontem num bate-boca com a imprensa que o Fernandinho arrumou para a gente. Eu só espero que eu não seja processado por vários grupos, né? Porque se sair tudo errado, que é normal a gente conversar com o pessoal da imprensa que é leiga, né? E ainda a tradução consecutiva de americano para repórter fica uma coisa bastante simpática. Mas a maior indagação que todos os profissionais da área de informação estavam muito preocupados é com o tal câncer associado às radiografias que nós indicamos. E eu vou até pegar o gancho das perguntas, porque eu achei bastante interessante, porque isso é a indagação que vocês vivem no seu dia a dia. Ou seja, quem indica o exame radiográfico, quem executa o exame radiográfico depara com um problema um pouco mais grave do que o de vocês, que é que se o paciente não colaborou na primeira tomada radiográfica, evidentemente, para você fechar o diagnóstico, você vai ter que repetir essa tomada radiográfica e a mãe se recusa em 95% das situações. Aí você precisa ter separatas de trabalhos, informações, que eu vou passar algumas para vocês agora, de uma forma bem simplista, é óbvio, mas a grande preocupação é exatamente o retorno que você tem em função da dificuldade técnica. Uma das coisas que eu vi ontem, é lícito, é ético o dentista não examinar o paciente e requisitar um exame radiológico de cara? É o que 90% de nós fazemos. Por uma razão ergonômica. E no meu ponto de vista, eu acho lícito. Se nós pensarmos sob o ponto de vista epidemiológico, a primeira radiografia indicativa de você fazer uma seleção desses seus pacientes, que é o que a gente faz na faculdade, de modo geral, é o exame radiológico. O indivíduo passa pela sêmio muito mais para ser, em primeira instância, catalogado pela estrutura. Mas só se vai pensar em plano de tratamento em clínica integrada no momento que ele tiver um exame complementar na mão. Então, no meu ponto de vista, sob um ponto de vista filosófico, eu acho extremamente lícito que antes de você examinar o paciente, evidentemente tendo alguns conceitos básicos de quando indicar e que faixa etária indicar, você requisitar um exame. E ainda a repórter foi mais além, ela disse assim, eu simplesmente vejo, eu vou no meu dentista, ele me dá um papelzinho, que os caras ainda associam uma política muito idiota que hoje, desculpe a má palavra, que ocorre com os especialistas de radiologia, que é chamado dicotomia, vulgo, o famoso caixa 2 ou a comissão do exame complementar, que é o que ocorre, e o paciente associa esse tipo de comportamento a um interesse eminentemente econômico por parte do especialista. Dos dois, né? De quem pede e de quem executa. E que não é a realidade, ou pelo menos na boa camada sã da população que exerce essa profissão liberal, não tem esse tipo de comportamento. E o mais interessante da história, é lícito? Eu acho que é lícito a requisição do exame. Só que existem algumas normas para você requisitar. Você não acredita nisso? Não acredita? Sem dúvida. O que eu coloco, eu até aceito essa tua postura, porque eu acho que, inclusive, qualquer exame
Eles são realmente complementares. O que ocorre hoje dentro de um aspecto ergonômico é que você consegue render muito mais na sua consulta, do seu ponto de vista, inclusive da necessidade de complementar não só com os exames que você em primeira instância vai ter na sua rotina, após o exame clínico, mas alicerçado em algum exame pré-estabelecido. No caso, poderia ser uma panorâmica, no caso, poderia, dependendo da faixa etária, que nós vamos discutir isso ao longo do tempo. Mas, sem sombra de dúvida, o seu primeiro exame clínico é fundamental. Aliás, a semiotécnica se baseia exatamente nesses princípios, eu concordo com você. Você vai examinar o paciente, não evidentemente só a arcada dentária, você vai examinar o paciente como um todo, o tipo de comportamento que ele tem, a relação que você vai ter, o tipo de relação que você vai ter com ele versus a relação com os pais. E, evidentemente, a minha base em relação a isso é exatamente uma atividade de odontopediatria que eu acompanhei há alguns anos, dentro de casa, onde essa é a rotina. E eu acho que, sem dúvida, diagnóstico se faz dessa forma. Mas eu não vejo absolutamente nada contra em você requisitar exames precisos, mínimos necessários, antes de ver o teu paciente, e a partir do momento que você vê esse seu paciente, você pode passar, por favor? Vai indicar algumas outras técnicas que sejam evidentemente mais apropriadas. E em relação a isso, a grande preocupação é que existem N técnicas que nós podemos lançar a mão na nossa rotina, que são extremamente complicadas sob o ponto de vista exatamente de higiene e radiações. Quando nós falamos em higiene e radiações, nós estamos preocupados exatamente na quantidade de dose, no tipo de calibração dos nossos aparelhos e quais são as dificuldades que nós teríamos nessa indicação. Pode passar, por favor? E quando nós falamos em higiene de radiações, existem os dois extremos na especialidade. Primeiro, uma preocupação constante com relação à proteção do paciente. E ela é fundamental. Além da preocupação constante com a proteção desse paciente, nós não podemos nos esquecer que nós, profissionais relacionados à especialidade, também devemos nos proteger de forma bastante específica. Nós estamos vivendo um momento onde, por razões políticas inclusive, nós estamos sendo sobretaxados por institutos governamentais para nos dar o direito de exercer a nossa rotina. O que eu quero dizer com isso? Os tais exames radiométricos, que no meu modo de ver são fundamentais, exatamente fundamentais em que sentido? Para você ter a certeza da calibração do seu aparelho, para você ter a certeza do tipo de resultado radiográfico que você vai obter em função dessa calibração. Mas, muito mais importante do que isso, seria o diagnóstico desses problemas e, fundamentalmente, quem corrigir. Ou seja, nós não só devemos diagnosticar a presença de vazamento, de fuga, de área de colimação errada nos nossos aparelhos, uma vez que nós teríamos que ter um certo volume de exposição, em geral no máximo 7 centímetros, que é a técnica que nós usamos mais comumente, que é a técnica da bissetriz. E o que ocorre? A você é cobrado uma taxa de ter um aparelho de raio-x, que foi uma troca que, por exemplo, em São Paulo, que o governador do estado de São Paulo fez com o pessoal da Academia de Polícia Militar, que tinha que revalidar os seus revólveres, né, para particulares, e cobrava-se uma taxa. Ao invés de cobrar dos ladrões oficiais, entre aspas, né, eles resolveram passar essa responsabilidade de receita para os dentistas. Outra taxa que nos é cobrado é o próprio exame de radiometria e um último, que é o terceiro, que é o controle de qualidade, que é fundamental. Só que eu não sei a experiência que vocês têm, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, mas eu tenho experiência em São Paulo que os serviços que estão prestando esse tipo de atendimento à comunidade odontológica, que é bastante grande, e cada dia que passa, com o advento de novas escolas, ela vai ficando cada vez maior, onde essas taxas são cobradas e você não tem nenhum benefício. O que é mais engraçado é que, muitas vezes, alguns dos profissionais que executam essas radiometrias não sabem nem como funciona o seu aparelho, e ele pede que você
trabalhe ou faça a exposição em regime máximo de exposição, que isso é perfeitamente burlável por todos nós. Basta dizer que se o meu máximo do aparelho é 1 segundo de exposição, a MA é fixa no aparelho, a KV é fixa e ele vai ter uma leitura. E essa leitura muitas vezes não é suficiente para atravessar a barreira que, para os nossos aparelhos, não precisa ter mais do que 1 milímetro de chumbo. Ou outras alternativas são paredes dessas de construção normal, de meio tijolo, é suficiente para barrar esse tipo de exposição. O que não pode existir, evidentemente, são aquelas divisórias de acrílico, às vezes, né? Onde, de forma bonitinha, é feita a divisão entre os consultórios. Teoricamente, esse tipo de trabalho devia te trazer o benefício exatamente da higiene dessas radiações. Na prática, pressupondo-se que os seus marcadores de tempo são irregulares, você não tem uma exposição, que é uma das coisas que é mais comumente detectada. Legal, o cara mediu, avisou a você e você tem a obrigação de mandar arrumar. Quem vai aferir se quem arrumou certo? Quem paga para uma nova aferição? Então a lei criada está a mesma relação do cachorro e o rabo. Você paga para ter um diagnóstico e fica numa situação mais desagradável. O idiota maior é aquele indivíduo que tem o consultório dentro de casa, ele fica desesperado. Falei, e agora? Será que meus filhos vão ter mutação? Será que alguém vai ter algum problema? A situação fica muito ruim. Pode passar, por favor? Para vocês terem uma ideia grosseira a respeito de fontes de radiação, ou seja, isso aí é uma literatura até que razoavelmente antiga, onde nós teríamos uma preocupação com níveis de exposição. Isso é uma estatística feita nos Estados Unidos, de fontes de radiação eletromagnética, corpo todo, cerca de 20 milirrays por ano, e hoje há uma mudança em todas as unidades, há um razoável tempo, mas ainda quase todos os trabalhos, infelizmente, eu não sei como é que mudou, porque todos os trabalhos praticamente continuam usando as unidades Röntgen, Rad e REM, que a gente aprende na faculdade, ensina para o aluno, etc, etc. Depois chega à conclusão que uma é igual à outra, e o aluno fica em pânico, porque eles têm que estudar tantos conceitos para chegar à conclusão que um Rad igual a um REM igual a um Röntgen. Que hoje nós usamos o Coulomb por quilograma, que é a unidade de exposição. A unidade de absorção, que é o Rad, hoje passou a ser chamado de Gray. E o REM, que é o efeito biológico oriundo dessa radiação, hoje é chamado de Sievert. Legal. Se a gente analisar os valores nessa estatística, que é de 90 aproximadamente, a área médica, isso de exposição nos Estados Unidos, ela expõe aos seus pacientes 20 milirrays por ano, quanto à área odontológica. E essa área médica, evidentemente, está associada a todos os tipos de técnica que são executadas. Tórax, extremidade livre ou qualquer outro tipo de exame complementar. Enquanto que a área odontológica reduz essa exposição com todas as panorâmicas pré-apicais, telerradiografias, a 1/100º da exposição média. E a radiação de fundo, medida em alguns estados, ela chega a ser 5 milirrays por ano. Ou seja, num total de 25 milirrays por ano, nós contribuímos com um percentual extremamente diminuto, independente da sobreindicação de exames ou da falta de indicação de exames. E, genericamente, os efeitos que nós mais tememos, apesar de forma acadêmica nós enfatizarmos a presença dos problemas nos olhos, como catarata ou de pele radiodermite, que isso aí é probabilisticamente quase que impossível nós atingirmos em termos de dose, a grande preocupação hoje de qualquer profissional de saúde está relacionada aos chamados efeitos estocásticos, ou que seja, aqueles efeitos que se acumulam ao longo de toda a vida profissional e toda a vida do paciente. E eles estão literalmente relacionados à exposição de medula óssea, que isso não tem como a gente evitar com todos os métodos de prevenção à radiação, e de órgãos críticos que nós vamos estudar aqui um pouquinho. Como um deles, por exemplo, é a tireoide, as glândulas salivares, a hipófise, o hipotálamo, que
são órgãos críticos que nós expomos normalmente de rotina. Que esses órgãos podem sofrer alterações neoplásicas, ou mais especificamente, câncer, ou anemia ameloblástica, que é o câncer de medula. Pode passar, por favor? A preocupação com efeitos genéticos, a cada dia que passa, em termos de radiação eletromagnética, está literalmente afastada. Por quê? Porque todos nós, de rotina, utilizamos aventais plumbíferos e colares plumbíferos. Ou seja, nós não expomos os nossos pacientes, principalmente a nível de região gonadal, em nenhuma circunstância. Podemos ter algum tipo de interação, que é difícil de mensurar, do ponto de vista radiométrico, a nível de radiação secundária, que é espalhamento que ocorre em cada exposição. Mas isso não chega a ser considerado como uma dose capaz de ser radiobiologicamente ativa. Portanto, não existe nenhuma preocupação nos dias de hoje com qualquer alteração cromossômica oriunda da radiação. Aliás, uma das perguntas feitas a todos os professores ontem estava relacionado à exposição em pacientes grávidas. Devemos ou não devemos radiografar pacientes grávidas? Isso é um problema cultural. O americano falou de cara, sem problema nenhum. Aqui, farroupilha, como diz o meu amigo lá do Sai de Baixo. Sem problema nenhum, nada. Nos Estados Unidos tem um negócio chamado malpractice. Malpractice é aquilo que você paga no bolso. O indivíduo te processa se ele escorregar na porta da sua casa. Seu melhor amigo, você não botar aquele wet floor caution ou alguma coisa, o cara te processa. Quando eu estava fazendo o meu curso de pós-graduação em San Antônio, uma mulher processou a universidade porque ela perdeu os poderes paranormais depois de uma tomografia computadorizada. É piada, né? Bom, nos Estados Unidos a piada é total, né? O Bill Clinton, por exemplo, é o exemplo mais típico de uma piada, né? Guerra do Golfo Eminente, todo mundo preocupado com, né? Como era o do Clinton, tá certo? A imprensa dava mais ênfase. Os caras iam acabar com metade do mundo, jogando bomba de não sei o quê, no Iraque, no Irã, não sei lá, naquela confusão tal da Guerra do Golfo, e os caras preocupados com o Bill Clinton. É uma coisa cultural mesmo. No Patropi, é muito difícil você ser processado por erros médicos, de um modo geral. A nível odontológico, hoje está correndo muita coisa com o pessoal do heavy metal, o pessoal que faz implante. Todo mundo está sendo processado, né? Por que está sendo processado? Porque é óbvio que um montante de capital que está em jogo, e hoje à tarde vai ter um curso de heavy metal muito bom, vocês não percam, né? Vou mostrar os parafusos, porque implante é lego de dente, não é isso? Põe um parafuso aqui, põe outro aqui, tal, aperta, sai. O grande problema do implante hoje em dia é viajar de avião, não é isso? Né? Porque você não consegue mais passar pelo raio-x do avião, né? Você passa, o cara... tira a caneta, tira o celular, até que ele fala, será que é isso? Então, né? Tem gente andando com Honda Accord na boca, né? $20 mil, $30 mil, etc. Agora, qual é a grande preocupação que a gente tem em relação ao cultural da história? É a probabilidade que existe dessa radiação deletéria criar alguma alteração morfológica nesse paciente. E na hora da anamnese, porque assim, o pessoal faz aconselhamento genético depois que nasceu o paciente, né? Especialmente quando dá problema. E aí fecha o diagnóstico, aí os caras vão procurar todos os fatores teratogênicos. Um deles foi, eu fui no dentista. O dentista prescreveu não sei o quê. O dentista me tirou radiografia. Pode acabar em pizza, mas dependendo do lugar que você vive, alguém ou uma gama de pessoas vai começar a dizer que você indicou um exame de forma inadequada. Eu acredito que em situações de urgência, a nível odontológico, uma pulpite, etc., normalmente, se o paciente é seu, você tem um arquivo dele, você tem radiografias pregressas dele. E você pode fazer uma pulpectomia não bem executada na primeira instância, baseado na radiografia que você tem no consultório. Mesmo que essa radiografia esteja amarela, que 90 vezes, às vezes acontece, né? Fica amarela, verde, etc. Tem algumas alterações de cor ao longo do tempo.
Mas, de qualquer forma, você tem alternativas para não precisar usar. Agora, quando você tem comprometimento de risco de vida do paciente, aí é custo-benefício. Todo mundo vai expor o paciente. Genericamente, de rotina, a maioria dos pacientes de nível sociomédico-econômico alto se recusam a tirar a radiografia no seu consultório. Por mais que você argumente que a probabilidade é infimamente pequena, só existe uma dose, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é literalmente inócua. É a dose 0, aparelho desligado ou queimado de preferência. Qualquer dose, menor, por menor que seja, ela sempre vai ser factível de uma alteração ou de um efeito deletério da radiação ionizante. Pode passar, por favor? Essa preocupação com formação de cataratas, eritema de pele, etc., é literalmente hoje impossível, do seu ponto de vista estatístico, a gente atingir. É óbvio que, do seu ponto de vista acadêmico, a gente dá, é ótimo para pergunta em prova, mas, objetivamente, isso não traz nenhum retorno, porque a maioria dos pacientes são protegidos, e são protegidos mesmo, por avental plumbífero. O paciente, inclusive, pede isso. O duro é que a gente, às vezes, usa aqueles aventais plumbíferos que ficam dobrados atrás da cadeira odontológica e viram zorbinha plumbífera, né? Até o paciente olha, porque aquele negócio aqui em cima fica liso, sem nada, e pesado lá embaixo, né? É que nem barreira de futebol, protege as gônadas, tá certo? O cara fala, puxa, isso aqui é bom, é pesado embaixo, né? Aqui é mais especial, né? Onde a gente tem que preocupar mais. Na realidade, isso não é assim que ocorre. Nós fizemos um estudo de doses de absorção e riscos radiobiológicos associados a essa dose de absorção. Isso foi um trabalho feito em 87. E nós elegemos os órgãos críticos relacionados, evidentemente. Na literatura médica você vai encontrar órgãos críticos em todas as zonas do corpo. Mas na odontológica, objetivamente, é a glândula pituitária, a glândula tireoide, as glândulas salivares, todas, com a dose de medula óssea de corpo todo, que é uma estimativa que a gente faz, e o osso cortical, que são invariavelmente expostos em qualquer circunstância, em qualquer tomada radiográfica. Vamos ver o que aconteceu? Pode passar? Existe um conceito, que aí eu me sinto até o Caco Antibes falando, né? As low, as reasonable, as achievable, né? Isso agrada em festinha, em congresso fica melhor ainda. Na língua-mãe, isso nada mais é que toda quantidade de radiação que você expõe tem que ter um custo e tem que ter um benefício. E, genericamente, o benefício tem que ser sempre maior do que esse custo. Porque qualquer dose é deletéria para o indivíduo, para o ser humano de um modo geral. E a gente fez esse estudo, pode passar? Visando um conceito estatístico da Organização Mundial da Saúde. Porque estatística é uma coisa que a gente manipula cientificamente para onde a gente quer. Por exemplo, se eu quisesse provar que radiação, e alguns trabalhos que apresentam alguns aparelhos, as empresas que vendem coisas para nós, elas usam a curva linear quadrática. Ou seja, onde você tem uma certa quantidade de dose cuja incidência é pequena. É a história de você ouvir falar por aí afora que quem está usando imagem digital está expondo os seus pacientes a um risco radiobiológico de 80% menos do que a rotina normal, né, do exame convencional. Por azar, eu achei um trabalho, eu digo por azar porque o pessoal que vende esses equipamentos não gosta desse tipo de informação. Eu achei um trabalho que saiu na International, no Journal International, agora em março de 87, chegou, para não mentir, exatamente 2 dias antes de eu vir para cá, e eu tive a chance de fazer uma sinopse do trabalho, onde hoje o que se acredita em termos de imagem digital, num tipo de sistema, são vários que existem, óbvio, a dificuldade da colocação dos sensores de CCD dentro da boca da vítima, que ele parece uma pedrinha de tómbola ou uma pedrinha de, como é que chama aquele joguinho que a gente vai, de dominó, dentro da boca da vítima, que faz com que você
refaça as exposições até atingir uma radiografia tecnicamente boa, tantas vezes que o custo biológico de você economizar em radiação acaba se compensando. Com a dificuldade, inclusive, do aspecto legal da imagem digital, que hoje nos Estados Unidos existe uma preocupação muito grande com isso, porque é óbvio, é um mercado de milhões e milhões de dólares. E que está sendo cobrado, inclusive. Eu acho que quase todo especialista que se preza, que não tem hoje um sistema digital, está passando fome no consultório, porque ele não é mais high-tech. Só que essa parafernália tem o seu futuro garantido, e tem a sua aplicação garantida, e tem sua indicação mais precisa ainda. Não é para rotina nem de consultório, e não é para rotina de serviços de radiologia. A situação ainda está a nível experimental. É óbvio que quem te vende isso jamais vai assumir isso como realidade. O professor Hans-Joran Grandal, que vai falar para a gente na sexta-feira, ele é um pesquisador que desenvolveu o Digora. O Digora é um dos sistemas mais inteligentes de imagem digital. Existem N sistemas. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Mas, genericamente, a maior desvantagem deles são, primeiro, o custo. É inacessível a todo mundo. Segundo, o nível de pesquisa que a gente vê publicado a respeito é de contagem de pixel. Quem esteve no último congresso, uma participação expressiva do Brasil, isso foi uma coisa muito legal, da International, que foi em Louisville, Kentucky, adorou aquele congresso, porque todos os trabalhos dos suecos, dos países nórdicos, etc., eram contagem de número de pixels em relação à resolução espacial de imagem, que, sob o ponto de vista clínico, não tem valor nenhum. Você falar que uma imagem tem 300 mil pixels por polegada, se ela não te serve, sob o ponto de vista daquilo que você se propõe, ela não tem valor nenhum aquilo. Então, a coisa está em nível experimental. É óbvio que isso está movimentando muita grana, e é óbvio que tudo que movimenta a grana, como implante, tem o seu marketing constantemente acelerado, diariamente acelerado. Legal. A preocupação que nós tivemos nesse trabalho foi em tentar relacionar dose zero à incidência do efeito estocástico mais indesejável, que é o câncer. E o câncer aonde? Nos órgãos críticos. Pode passar, por favor? Como é que se faz? Evidentemente, eu imaginava encontrar vários colegas, né, da especialidade, não só o pessoal da odontopediatria, mas talvez como cultura geral isso seja útil. Como é que se faz hoje dosimetria? Como é que se mede dose de tipos de técnica, de tipos de aparelho? Se usa um Phantom, no caso, esse aqui é um Phantom que é vendido nos Estados Unidos, que chama-se Rando, né? Onde ele tem uma borracha especial que reveste um crânio seco, normal, e ele é totalmente fatiado, desde a região cervical até a calvária. Áreas onde, teoricamente, o paciente vai se expor à radiação. Pode passar? E o que a gente faz? A gente retira partes desse Phantom, né, desse crânio, e coloca no interior umas pastilhinhas de um material especial que chama fluoreto de lítio, que é um dosímetro, na realidade, considerado um dosímetro termoluminescente. O que esse dosímetro faz? De uma forma bem simplista, não para radiologista, é óbvio, né? Não quero ofender ninguém. Você tem uma quantidade de exposição que vai ser executada dentro desse dosímetro, ele vai armazenar, ele vai absorver uma certa quantidade de radiação e depois, pode passar, nas áreas de interesse que a gente tem, aí vai ficar meio claro os slides, mas a gente dá um jeito. Nas áreas de interesse, onde, dependendo da técnica que você está executando, você tira esse dosímetro, ele tem todo um preparo para poder fazer essa leitura, é colocado numa maquininha que aquece, ele libera uma certa quantidade de energia luminosa, essa energia luminosa é lida nessa leitora, é dado um certo número de nanocoulombs, que é a unidade que essa energia luminosa tem, e eles são extrapolados para as unidades de exposição e de absorção, que são os Radis, os Roentgens, os Grays ou os Sieverts. Nós distribuímos esses dosímetros na região hipotética, é óbvio, né, a célula túrcica, para saber onde estava a tireoide, na região tiroidana, na pituitária, onde ficaria teoricamente a parótida nesse Phantom,
a submandibular e a sublingual. 5 dosímetros em cada um deles. Pode passar? Aqui para você. Depois nós executamos as técnicas que a gente visava mensurar, que são as técnicas do dia a dia, que é panorâmica, periapical, teleradiografia e radiografias com algumas variáveis de técnica que eu vou tentar passar para vocês, relacionadas à diminuição de dose de exposição, que todo mundo pode fazer no seu consultório de rotina, diminuindo de uma forma bastante expressiva. Isso que vocês estão vendo aqui nada mais é do que uma fatia desse phantom, que é a exata região mandibular, a base da mandíbula. Aqui é a sexta vértebra cervical, aqui onde foi colocado o dosímetro. E esse negócio que é mais, está um pouco clara a classe, não sei se dá para enxergar, que é mais escuro, mais radiolúcido, é a área exata onde está sendo feita a exposição de uma panorâmica, aonde existe a maior concentração de dose numa panorâmica. E, aliás, a panorâmica, de um modo geral, é a técnica que menor radiação impõe aos nossos pacientes. Eu vou mostrar os valores daqui um pouco, vocês vão ver como isso é verdade. Por quê? Primeiro que nós temos uma colimação linear na saída do tubo de raio-x. E segundo, que existe uma dupla colimação, que é a colimação após a exposição, que é onde o tambor com o filme que está girando dentro do aparelho vai produzir a imagem final, que é a imagem que a gente está buscando diagnosticar. Pode passar, por favor? Várias dúvidas ocorrem durante esse sistema, ou seja, até que ponto é lícito você avaliar algumas áreas que normalmente nem são expostas. Vocês vão ver daqui um pouquinho. Pode passar? Então a gente distribui na calvária, que é uma área rarésima de ser exposta, por exemplo, na panorâmica. Lá você tem que fazer uma estatística de lado esquerdo e direito para ver se não tem variável. Vértebras cervicais, que é literalmente exposta e tem muito osso medular, portanto ela é um fator predisponente para anemia ameloblástica de forma absurda. Ramo, mandíbula, por exemplo, em panorâmica é a área de maior exposição, portanto a gente vai ter maior concentração de dose, maior absorção nessa área, e especialmente no osso medular e nas glândulas salivares. Pode passar? Aqui os resultados são avaliados na leitora. A gente põe aquelas pastilhinhas, isso aqui se aquece e dá um certo número que depois nós transformamos isso em unidade de exposição. Pode passar? Dá só um foquinho nesse aqui. Eu vou tentar. Isso, legal. Eu vou usar uma estrutura anatômica das várias que estão aqui. Tem a glândula pituitária, a tireoide, as glândulas salivares, a dose de absorção do corpo todo, o osso cortical e a dose equivalente, que são formas que a gente faz para avaliar a unidade de radiação. E aqui foram medidos radiografia panorâmica, esse CMX é boca toda com colimação circular, que é o que a gente usa no dia a dia. Aqui foram feitas, esse outro CMX é a boca toda com colimação retangular, que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma coisa que diminui a radiação de forma absurda. Interproximais com colimação circular e interproximais com colimação retangular. Então vamos pegar as glândulas salivares e vamos assumir os números que são em microgray, que é a unidade de absorção. Uma coisa é o que você expõe à vítima, outra coisa é o que ela absorve e outra coisa é o efeito deletério dessa absorção. Isso se faz por interação física, que eu não vou gastar energia de ninguém para repetir isso tudo. Mas assumindo que os 393 micrograys que estão expondo uma panorâmica normal, um paciente normal, na região de parótida, por exemplo, na panorâmica. Esse número numa boca toda normal, 14 periapicais, vai de 393 para 7.351. Isso é microgray, como podia ser feijão, como podia ser batatinha, a unidade que eu quisesse escolher. O que eu quero colocar em números absolutos é que 393 feijões atingem a minha parótida quando eu faço uma radiografia panorâmica. A mesma área que eu estou mapeando com menos recursos, inclusive algumas vezes, com uma boca toda, vai para 7.351 feijões. Então, numericamente, isso é absurdamente diferente.
quando eu uso colimação circular, que é aquela que todo mundo usa no consultório. Se você usar a retangular, esse número cai de 7.000 para 2.282. Isso é mais do que 80% de redução, estatisticamente comprovado. As interproximais que nós usamos na rotina do dia a dia, elas expõem 2.911 micrograys. Enquanto que se eu usar a colimação retangular, que eu vou explicar daqui um pouco o que é, vai para 442 micrograys. O que significa isso? É que se a gente olhar esses números, a gente vai entender o que a literatura fala aos quatro ventos, principalmente os vendedores de panorâmica, que uma panorâmica equivale a 4 interproximais. Ou seja, o valor de exposição nas glândulas salivares de uma panorâmica é de 393 micrograys versus 442 quando você usa colimação retangular. Ou seja, é um risco radiológico literalmente pequeno. Pode passar, por favor? E o que representa isso na preocupação maior do paciente? Não adianta você falar esse monte de número para o cara, que o cara não vai entender absolutamente nada. Como às vezes muitos colegas, quando você começa a falar, o cara dorme, fica bravo, etc. Mas a ocorrência de câncer por tecido, ou seja, os efeitos estocásticos, tem uma probabilidade de indução de câncer por unidade de 1 milhão de exames, na panorâmica, de 0,4 de indivíduo para 1,3 de indivíduo. É óbvio que não existe um quarto de pessoa. Então vamos fazer uma transformação matemática um pouco mais inteligente. Nós saímos de 4 indivíduos a 13 indivíduos por bilhão de panorâmicas. Bilhão de panorâmicas pode resultar num câncer estatisticamente na proporção só a dose zero é considerada inócua. Ou seja, nós estamos lidando com uma quantidade de exposição e de efeitos biológicos praticamente desprezível. Menor do que a radiação de fundo que a gente é exposto todo dia. Querendo ou não querendo. Você pega uma ponte aérea de Bandeirantes, né? Da Rio Sul, né? Ou vai para Bauru, né? Vai para Bauru daquela coisa que vai bater no asa, aquele Fokker 50, né? Que 50 sobe, 50 desce 100% do tempo. Você está exposto à radiação cósmica muito mais do que você expõe nos seus pacientes. Puxa vida, que número absurdo! Bilhão de radiografias. Primeiro, quem fizer 1 bilhão de radiografias num paciente ganha o prêmio Nobel, né? Da capacidade de persuasão. Fala, não, é só uma por minuto que eu vou fazer o resto da sua vida toda, que é 1 bilhão de radiografias. Um outro aspecto, quando nós usamos radiografias de boca toda, aquelas seriadas, as 14 periapicais, ou 18, que nos Estados Unidos é 18, né? O risco radiobiológico sai daquilo que eu falei por milhão, e milhão para bilhão é uma razoável diferença, embora ambos sejam literalmente infimamente pequenos, nós saímos de 7 indivíduos por milhão até 17 indivíduos por milhão, que começa a se tornar, isso aí é estatística, moçada, significativamente estatístico, a diferença entre uma panorâmica e uma boca toda. Ambas são literalmente pequenas, mas ambas têm uma diferença matemática, coisa de acadêmico, que é fundamental lembrar, bastante significativo. E o risco radiobiológico de, por exemplo, da interproximal com colimação retangular é praticamente o mesmo. Ora, então por que a gente não faz só panorâmica e interproximal dos pacientes? Porque isso não vai responder a todas as suas indagações. Não vai ser sempre que você vai ser feliz nos resultados. Não vai ser sempre que você vai ter todas as respostas que você está buscando do teu paciente. E tem um outro fator importante, que é exatamente o domínio de técnica das duas áreas. Domínio de panorâmica e domínio de periapical. Mas como? Se eu sou expert, eu faço isso todo dia no consultório, as minhas radiografias são lindas de morrer. Será que são? Pode passar. Só para vocês terem uma noçãozinha, a radiação de fundo por ano é de 90 milirens por ano. A exposição que nós damos nos bilhões de pacientes não atinge 1/3 desse valor em qualquer circunstância.
E a gente está exposto à radiação cósmica, a gente está exposto a alguns equívocos de manipulação. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, em frente à Faculdade de Odontologia, tem um Instituto de Pesquisas Nucleares, o famoso IPEM. Vira e mexe tem um pouquinho de vazamento no reatorzinho deles. Alguém sabe? Ninguém sabe. Alguém espalha? Graças a Deus não, porque senão era um pânico total. E a radiação de fundo que a gente recebe é absurdamente maior. Não só para quem trabalha naquela coisa. Angra, aquele paraíso, né? Onde tem batomushi, né? Cadê meus amigos cariocas? Estão lá no fundo. Né? Angra é um outro perigo total, onde você tem exposição. E aí nós estamos falando de radioatividade, que tem meia-vida, tem tempo de problemas. O pessoal de Goiânia, na rua 31, 44, cama 12, esse pessoal vai levar pelo menos de meia-vida, em média, 30 a 45 anos para a dissipação do Césio-137. Mesmo assim, ninguém está muito preocupado com isso. Está todo mundo preocupado com a reeleição do Fernandinho e assim sucessivamente. E isso é cultural, pode passar. Aí você fala, bom, cultural no terceiro mundo, né? O quinto mundo, sei lá. E na ex-União Soviética, aquela potência, quem assistiu o Fantástico deve estar assim, né? Que a Chernobyl está para explodir de novo. E está para explodir de novo há muito tempo, não é de agora, né? E isso é uma preocupação relativamente importante. Antes da gente passar para os métodos convencionais, eu gostaria de só comentar alguns fatores que influenciam diretamente nas variáveis das doses que nós expomos aos nossos pacientes. A primeira delas são os fatores de exposição, que invariavelmente a gente está preso a que tipo de variável? Só tempo de exposição. KV e MA são sempre fixas nos nossos aparelhos. Comprimento do cone. Está na hora dessa associação que diz representar, né, os radiologistas brasileiros a trabalhar em termos de empresas, a começarem a trabalhar com cones longos. A exceção de faculdades, tem a linha aqui que não me deixa mentir, que trabalha com cone longo em todos os aparelhos, 90% da população trabalha com cone curto. E existe uma razoável diferença de resultados, não só do seu ponto de vista de imagem, com cone longo e cone curto, mas principalmente com dose de radiação, onde a gente vai diminuir bastante quando começar, inclusive, modificar a própria colimação desses aparelhos. Nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, o diâmetro e colimação da fonte é um outro fator bastante importante. Qualidade da fonte, né? Ou seja, cada vez mais existe uma tendência de se venderem aparelhos de menor quilovoltagem. Ele se torna mais barato, mas ele se torna péssimo do seu ponto de vista de imagem final. O ideal seria nós trabalharmos com pelo menos 70 kV na maioria dos aparelhos. E o que é pior, no próprio Estados Unidos, que é a célula máter aí da cultura do bolso, onde se tem muito processo, eles baixaram quase todos os aparelhos, hoje trabalham com 65 kV. Quando na realidade a gente devia trabalhar com quilovoltagens maiores para trabalhar com escalas de contraste maior. É a contramão da ciência. Filmes, velocidades e ecrãs. Por incrível que pareça, à exceção de nós, o terceiro mundo, entre aspas, né, como é chamado hoje, ou o mundo em eminente desenvolvimento, nos Estados Unidos ainda se usa o filme D, do grupo D, cuja velocidade é muito menor do que o grupo E, quando você tem uma redução até de 70% da quantidade de radiação quando você usa. O tal nosso Ecta Plus, que a Kodak lançou, primeiro mandou um Ecta, aí todo mundo tomou chumbo, né? Teve muita dificuldade, principalmente por causa do processamento radiográfico, quando você tinha véu e fog, naquelas camarazinhas de, eu chamo aquilo de nicho ecológico, né? Onde você faz cultura de todas as bactérias capturadas na boca dos pacientes, que aliás o controle de infecção, alguém vai falar, eu vi no programa, acho que é você? Não. Eu sei que alguém vai falar em controle de infecção em radiologia, é um negócio muito importante, muito sério, que muito pouca gente está dominando. E eu estou falando, inclusive, do seu ponto de vista acadêmico. No mundo real, no dia a dia, nas escolas, pouca gente está fazendo controle de infecção. De forma efetiva, é claro. A nível de consultório é um pouco pior. O Ecta Plus, e como tudo que é
É que nem shampoo, né? Tudo que eles acrescentam alguma porcaria a mais, manda o plus para ajudar. Ele veio para diminuir o fog de base do ECTA, o ECTAVision, que é aquele sistema que foi lançado antes. E o grande problema desses filmes é exatamente o manuseio de processamento, especialmente naquela caixa americana, Red Box, né, que todo mundo usa. Em câmera escura ele funciona perfeitamente. Em processador automático ele é um lixo, porque a temperatura da processadora automática é muito alta. E o que é outro problema muito grave, nós temos poucas processadoras automáticas que trabalham de forma adequada. Para periapical, estou me referindo. Para exame extrabucal, ela funciona bem. Tem uma série de fabricantes, não faço propaganda de absolutamente nenhum deles, nem que eles pagassem. A maioria deles não te dá assistência, a maioria deles te dá problema e você vive sofrendo com o resultado final. Não imediato, ao longo do tempo, essas radiografias abrem o bico. Eu falo isso a alguns colegas, eles ficam bravos. Não, a minha funciona perfeito. Funciona porque você não tem o retorno dos seus colegas depois de 1 ano, 2 anos, que a radiografia fica verde, marrom, amarela, etc. Ecrãs. Nós estamos na era do ecrã de terras raras, onde a redução é de 70% de radiação com ecrãs de terras raras. E tem gente ainda misturando tungstato de cálcio com filme verde. Saem radiografias, o filme azul, desculpa, ou verde, que é pior. Saem radiografias com exposição maior do necessário e com qualidade péssima. A redução é muito grande com os ecrãs de terras raras. E a gente tem que usar isso de rotina. Domínio de anatomia, posicionamento de paciente, isso é técnica propriamente dito, não vamos perder tempo. Bissetriz versus paralelismo. Isso é uma coisa que é inacreditável e hoje eu estou extremamente feliz, depois de alguns bons anos, que quase todas as faculdades de odontologia hoje estão ensinando ao contrário. Ensina paralelismo primeiro para depois ensinar a bissetriz. O cara aprende o que é uma radiografia boa, pega a mão e aí ele vai para a bissetriz. Em 1984, quando eu estava nos Estados Unidos, um professor, Olaf Langland, que era o responsável pelo departamento, falava isso aí. Eu falava, mas como o senhor ensina o hidramático primeiro para depois ensinar o manual? Ele falou, é lógico, o cara tem mais adestramento. Levou só 18 anos, mais ou menos, ou 14 anos, para... Ô Maria, como é que me descobriste no motel? Isso é amigo, hein? Então, vamos lá. Eu vou mostrar alguma coisa para a gente ver a diferença. Dosimetria a gente já falou bastante, que é importante exatamente a gente ter calibração. O dia que a gente conseguir que a Secretaria de Saúde mande um técnico para avaliar a quantidade de exposição que nós estamos dando aos nossos pacientes, avaliar de forma responsável os aparelhos que nós usamos, forçar os fabricantes a te dar um retorno de garantia, que é a manutenção desses aparelhos, mesmo que você pague uma taxa de manutenção, como o pessoal da área médica paga. O indivíduo que hoje tem um tomógrafo computadorizado médico paga exatamente só $35 mil por ano para ter os detectores aferidos. Se ele usar muito, que ele ganha muita grana com isso, ele tem que trocar um tubo de raio-x por ano. Então ele gasta $50 mil por ano para fazer a aferição. Por que nós vamos trabalhar com um aparelho que a vida inteira custou R$1.500 e ainda o pessoal se honra? Meu aparelho nunca deu problema. Não é verdade. Ninguém nunca aferiu o seu aparelho. Pode passar? A fase grave da gente, né? Pegar um moleque de menos de 5 anos de idade e falar para ele, olha, eu vou te colocar esse pequeno aventalzinho, quentinho, né? Pra você não passar frio no consultório, liga o ar-condicionado a todo vapor para o cara sentir a vantagem disso. Vou enfiar na sua boquinha essa coisa branca bonita, você vai ter que ficar quietinho, de estátua, né? Aquela relação que é um outro problema grave, que é a relação de até o formato de você se comunicar com uma criança que só o odontopediatra consegue, né? E consegue de uma forma efetiva. Tem alguns que são odontopediatras e adultos a vida inteira, né? Você chega e passa a vida inteira convencendo o cara, não vai doer nada, é só uma pontinha, uma agulhinha, aquele papo esquisito, etc. É óbvio que existem conceitos de psicologia aplicada à odontopediatria que eu não teria nem a pretensão, embora eu li por uma questão meramente de autocultura, de discutir, que é o formato de você apresentar o que você vai fazer e tentar condicionar a criança de uma forma experimental antes de tentar fazer o procedimento, para o cara sentir o que ele vai enfrentar. Não na hora do vamos ver, né? Para a novela, você bota um suporte na boca, prepara tudo, o cara expõe, aí ele né? E joga como se fosse uma granada. Equipamento regulado
e padronizado, isso nós já discutimos de uma forma bem simplista, porque não dá tempo da gente passar a manhã inteira abordando isso, mas nós estamos muito mal assessorados no Patrocínio. Da Bia, posso falar os nomes, da Bia Atlântica, existia uma tal de Funk, que era pior ainda. Quase todos os sistemas que são adquiridos nesse país, inclusive importados, tem uma amiga minha de Vitória que ela já trocou 3 ampolas de um aparelho que custa só $8.000. Tá certo que o cara está trocando, mas chegou no Brasil com defeito e não tem quem conserte. Aí você fala, bom, legal, o cara que te vendeu é responsável, você devolve para ele e ele devolve para a matriz, né? Só que devolve para ele, devolve para a matriz, você passa um mês sem aparelho. Tem um amigo meu de Brasília que tem um aparelho importado também que faz tomografia, que queimou uma lâmpada, ele passou 6 meses para receber uma lâmpada. Isso se aplica a todos nós no dia a dia. Vocês não imaginam a alegria que é você depender desses insumos chamados importados na nova economia de mercado que existe. Conilongo. Já a gente vai provar que é indispensável a sua utilização. Programa de controle de qualidade. Não aquele que a Secretaria da Saúde está extorquindo a gente. Isso aqui é balela. Aquele negócio de livrinho, quanto você está expondo, etc. Todo mundo burla, todo mundo trambica. Ninguém dá o valor real de... Ou a gente põe a mais que refez para dizer que é um consciente, ou faz o inverso. Não, no meu serviço ninguém repete nenhuma radiografia. Isso não é verdade. Colimador retangular, que é esse aqui que eu estou apresentando a vocês, ele dá uma redução de dose de 60% na medula óssea. Filmes ultra rápidos a gente já discutiu, que é... O problema do high-tech é que você se embala na coisa e você precisa ensaiar tudo para dar certo. O que eu estava falando antes está aqui. Então, os de filmes ultra rápidos, o Ectaspeed é um bom filme, ele dá uma redução de 40% a 50%. Posicionadores é indiscriminavelmente melhor você usar, sempre. Avental e colar plumbífero também é fundamental. Ecrãs de terras raras nós já discutimos. E, óbvio, técnica bem executada. Aqui em odontopediatria é Deus me ajude de um modo geral. Muito bem. Quais são as indicações e quais são as faixas etárias que a gente vai se preocupar em usar a técnica preapical? É óbvio que indicação, não vou gastar muita energia de ninguém, vocês já estão cansados. E tem uma técnica de didática que diz, depois que alguém sentou 1 hora e 30 minutos, o glúteo comprime o telencéfalo, eu estou falando que nem locutor da Hora do Brasil, né? Apesar dessa cadeira é simpática, é legal. Semana passada eu estava em Uberaba, coitado dos meninos, estavam assistindo numa cadeira durinha, né, doutora Beatriz? Aí você vê o molecada... O bom de cadeira dura é que o cara não dorme, porque ele não tem como dormir. Então você vê o pessoal dançando rock, né? Exame dental, exame de raiz e estruturas de suporte, exame da dentição como um todo, detecção de cáries, coisas extremamente óbvias, é lógico, detecção de corpos estranhos, que é comum em criança, um negócio assim extremamente interessante o que vocês acham na boca dessas crianças. Em vias aéreas também, né? Vias aéreas é mais complicado. E o otorrino adora a criança porque ele sempre acha feijão, batatinha, etc., dentro do ouvido. Diagnóstico de fraturas dentais, é óbvio, mudam totalmente o prognóstico de terapêutico, a radiografia é fundamental, e anquilose, que vai atrapalhar exatamente a esfoliação desse elemento decíduo, ou uma situação de movimentação ortodôntica torna-se bastante mais complicada. Padrão de calcificação e desenvolvimento de germes. Aí você fala, pô, mas tem a panorâmica. Mas a panorâmica todos sabem que em algumas faixas etárias ela é praticamente inviável, porque ela é um método cinemático. Fala para a criança, fica quietinha lá. Não mexe lá. Põe a língua no céu da boca. Piada, né? Não dá. Trauma. Essa é a pior das situações. Tamanho no dente, uma vez que a gente tem um padrão de ampliação bastante compreensível, né, na técnica de paralelismo, cone longo, um fator de ampliação previsível, então a gente pode ter uma expectativa do tamanho do dente, a forma do dente, isso vai te ajudar no diagnóstico diferencial, principalmente de anomalias. Saúde. Vamos lá.
Reabsorção radicular dos dentes descidos. Quando ela é fisiológica, legal. Dura quando ela deixa de ser fisiológica e passa batido. Padrão de erupção. E a perda de espaço, que acaba sendo o mais complicado. Já já eu falo da interproximal. Pode passar o próximo. Esse suporte de paralelismo, por exemplo, não é muito acessível ao mercado nacional, que é o suporte da RIM. Ele é o único suporte de paralelismo que é autoclavável. O resto, nós fazemos a chamada contaminação cruzada. O Zé está rindo porque eu caí no mesmo conto do Vigário, no suporte de paralelismo do tipo Hanshin, que é o mais usado nas clínicas de radiologia. E eu comprei a minha primeira autoclave, ele falou, não, pode ir lá que funciona legal. Eu falei, funciona, Zé? Mas aquele material é bom? Foi bom para chu. Aí eu pus uma coleção de suportes de paralelismo e tenho hoje em casa 12 cortadores de pizza ou seguradores de pizza, que é o que ficou com o meu suporte de paralelismo, que ele era inclinado e pum, né? Eu agradeci muito ao Dr. José Ribamar, de Brasília. Eu falei, você foi um cara muito... Eu falei, não, o cara me disse que podia. Ele também teve... o problema é que ele teve o mesmo problema. Aquela autoclave que vem lá do Oriente Médio, né, que todo mundo comprou, né, lá dos patrícios lá. E o mais absurdo é que, assim, como é que a gente vai fazer controle de infecção no dia a dia dos nossos pacientes? Em serviços que a gente tem um volume de 10, 15 bocas todas por dia. Alquinho e benzedeira não adiantam, tá certo? Então é fundamental o autoclave. E esse é o único suporte que você consegue fazer autoclave. Ele é complicado de trabalhar porque ele parece um Lego, né? Então você tem que ter pelo menos 4 ou 5 suportes para deixar para molares, para deixar para anteriores. Deixa tudo montadinho e autoclava por grupos. Ele custa caro. Doutora Fernanda procurando a minha coordenadora, tem bondade? Eu sempre quis ser lanterninha, é um trauma de infância. E essa sala nem é escura, não tem graça. O sistema, inclusive, ele chama sistema RIM, é o XP da RIM. Não tenho, juro que eu não ganho comissão, mas é o melhor sistema que existe. Inclusive, ele tem o próprio colimador retangular apropriado para ele. Pô, e como é que eu acho isso? Importando. Como é que se importa isso? Executivo de fronteira. É a forma mais fácil do mundo. Vulgo muambeiro. Manja, aquele cara, tirando meu amigo Hugo Dagum, que está presente, que me conhece muito bem, né? Vai a Florida, depois passa por Buenos Aires, aí vem a Brasil com uma caixita, com 15, 20 suportitos. ¿No? É interessante, ¿no? Todos falam assim, não sei porquê. E você compra el suportito por $100, en Estados Unidos compra por 80, mas acá $100. Legal, e esse suporte é fundamental para um resultado bastante satisfatório. Existem outros tipos de suportes alternativos que inclusive estão associados à colimação circular, que é aquela que a gente usa no dia a dia. Pode passar? Boa viagem, Huguito. Tranquilo. Dr. Hugo Dagum, o maior radiologista da Argentina, 1,90 m, né? Somos muito amigos. Eu não sei o que ele veio fazer aqui, ele é maluco, né? Atravessou horizontes todos para mim. Na verdade é um amigão, ele veio prestigiar a Abro. Vamos dar uma medalha para ele? Legal. Colimação retangular versus colimação circular. A diferença é absurdamente brutal. O fato de você utilizar a colimação retangular, você expõe exclusivamente o tamanho da película, que é 3x4. Enquanto que na colimação circular você trabalha com 7 centímetros no mínimo. Então, todo isso aqui é excesso de radiação, que é o que a gente usa no dia a dia. Pode passar? E quanto representa esse excesso de radiação? O risco radiobiológico de 70% ou mais nos órgãos críticos. Ah, mas você acabou de falar que aquele negócio todo não dá nada na boca de ninguém, por que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar pelo conceito de Alara. Quanto menos radiação, melhor o prognóstico da longevidade do meu paciente. Porque ele não vai só ser tratado por mim, ele vai ser tratado por médico, ele vai ser tratado por vários outros profissionais que vão pedir uma radiografia ou vão expor ele à radiação, de alguma forma. E o efeito é estocástico, é cumulativo.
O resultado disso, isso aqui é um método, chama-se método de Monte Carlo, onde a gente faz uma análise estatística por contagem de pixel, que é um método matemático algorítmico, onde você expõe um phantom e calcula por área a quantidade de radiação. Então, quando você faz uma interproximal com colimação retangular, você só expõe a área de interesse. Quando você faz com a colimação circular, todas essas áreas são expostas. Isso vai de submandibular, sublingual, vai de hipófise, hipotálamo, seio maxilar, osso cortical, osso esponjoso. Isso você aumenta de forma absurda a quantidade de radiação dos seus pacientes. Isso só justificaria qualquer coisa, mas eu tenho uma outra fonte de informação que é muito melhor do que a radiação, que ninguém vê, é inócua, não tem cheiro, não solta as tiras. Pode passar? Que é o resultado radiográfico propriamente dito. A eliminação da divergência de fonte, aí eu acho que seria legal a gente começar a trabalhar mais no escurinho do cinema aqui, se for possível. Dar uma diminuída nas luzes do fundo aí. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um parafuso normal que foi colocado num crânio seco, ao lado vestibular, e nós tiramos duas radiografias periapicais. Uma foi feita com colimação retangular e a outra com colimação circular. Pode passar? Ambas foram feitas com a técnica do paralelismo, só que uma foi feita com paralelismo cone curto, que é exatamente o que está sendo usado. Área focal filme aproximadamente entre 20 e 27 centímetros, que é a média dos suportes que a gente usa em rotina. Se apagar a luz vai ficar legal de ver. Todo mundo vê os passos de Spira aqui? Vamos até calibrar bem essa exposição para não correr risco de criar uma falsa expectativa de resultados. Primeiro vamos observar os passos de Spira do parafuso. Todo mundo enxerga, olha, cada milímetro disso. Isso aí é legal para o pessoal do heavy metal, né? Que faz implante, eles contam, inclusive, se o implante está ósseo integrado ao longo da vida do implante, exatamente baseado no número de passos de Spira que estão dentro do osso. Primeira coisa que dá para comprovar, até um artigo que eu escrevi há um tempo atrás na revista da PCD, a radiografia isoladamente não é um método diagnóstico de ósseo integração. Por quê? Primeiro porque eu botei o raio do meu implante, o meu parafuso, fora do osso, e ele aparece literalmente incrustado por projeção, por achatamento, com características, inclusive, que ele, teóricas, se não tivesse os dentes ou não estivesse na linha média, pareceria que ele está ósseo integrado. Entendeu? Agora, passa o próximo, por gentileza. O simples fato de eu afastar a fonte e colimar, observem o detalhe que eu ganho nos passos de Spira. O meu potencial diagnóstico, isso feito com análise estatística legal, está ótimo, perfeito. Agora todo mundo dorme, é assim que eu gosto da aula, grandes dormitórios, né? Legal. Está quase na hora do intervalo. O meu potencial diagnóstico aumenta, em média, 60% em detecção de patologias em fase incipiente, o simples fato de eu usar uma colimação retangular ou cone longo. Quem não acreditou, ó, primeiro olha a proporcionalidade da imagem. Fossa nasal, espinha nasal, sutura intermaxilar, proporção de raiz. E vamos tentar enxergar o dente, que é o que mais interessa para a gente. Volta ao anterior, por favor. Vamos melhorar o foco para ter certeza que a gente não está atrapalhando. Alguém consegue ver a laminadura nessa área, por exemplo? A laminadura vem bonitinha, né? Nós todos sabemos que o primeiro sinal radiográfico de uma alteração pulpar é desaparecimento da laminadura ou esfumaçamento da própria. Se a gente olhar em primeira instância, alguém consegue visualizar a interrupção dela? Está esfumaçada essa área. Do mesmo formato que eu também não consigo ver no vizinho. Do mesmo formato que eu não consigo ver detalhe dos passos de Spira. E a própria proporcionalidade da imagem. Eu não consigo mais ver fossa, assoalho de fossa, que é o que eu precisava ver, essa relação dos ápices em relação à fossa nasal. Ao afastarmos a imagem, vamos pegar só esse detalhe, tá? Pode passar, por favor? Literalmente está definida a cortical, que antes estava esfumaçada.
Mas é uma filigrana tão pequena, mas é uma filigrana que ajuda às 2 horas da manhã, quando o paciente diz que o dente dói, você precisa abrir, você não tem certeza. Ele não responde àqueles eletrochoques que você dá para ele, né? Queima a gengiva, põe gutapecha, põe não sei o quê, aquele monte de coisa de neurologista de polpa, né? E o resultado é assim, o freguês está com dor na sua frente. Se você anestesiar, você perde parâmetro. Ele fala, dói aqui, ó. Né? É 2 da manhã, você já está assim, né? Sábado. Foi dançar a noite inteira lá na Pampulha. E agora o que eu faço? Tem que abrir. Isso melhora bastante a sua qualidade de imagem. É óbvio que tem um outro fator importantíssimo na emergência que a gente sempre se fecha, é o processamento, né? Sempre a secretina esqueceu de trocar o líquido bem naquele dia. Alguém tem que ser culpado, né? Pode passar? O uso de técnica livre, né? Interproximal, que é uma técnica que é óbvio que a gente usa para avaliar não só cáries interproximais, mas também ver, principalmente para quem está trabalhando em odontopediatria, com aqueles elementos dentais que têm os cornos pulpares bastante amplos, onde você vai fazer qualquer tipo de técnica. Então você vai ver a altura dos cornos pulpares, você vai localizar, se possível, a presença de raízes decíduas retidas nos espaços interproximais, quando é uma dentição mista, que é uma coisa extremamente comum e que é um fator, inclusive, de reinfecção em algumas ocasiões. Relacionamento de germe com dente decíduo, que é uma forma de você evitar alongamentos ou encurtamentos da imagem. Porém, se você fizer ela livre, sem suporte, apesar de você ter a falsa impressão que é mais fácil de executar, você vai ter um nível de distorção compatível com o nível de mordida da vítima. Ou seja, você perde muito detalhe da imagem, perde muita informação, porque ou o pacientinho não deixa permitir o filme descer muito para você ter uma boa relação para a região inferior, principalmente, ou ele dá aquela esticada e o filme vai para uma posição oblíqua. E nessa posição oblíqua você perde informação, ou da maxila ou da mandíbula. Reabsorção radicular dos dentes decíduos. E em que intervalo a gente faz essas radiografias? Pode passar a próxima. Observem a relação que a gente consegue com o suporte de parede, mesmo a vítima. Tá certo que ele já está ficando com os olhos invertidos, né? É óbvio que esse moleque é colaborador, porque ele era simplesmente filho do professor Robert Langley. E ele era um cara extremamente calmo, né? Um psicólogo de primeira linha, ele fazia todo mundo ficar quietinho com ele, especialmente os pobres filhos dele, né? Que era a fonte inexorável de material didático, filho, aluno, etc. E ele já está naquela fase, quieto, né? E ele está quietinho. Vocês vão ver o material inteirinho feito com eles. Há um tempo, razoável tempo atrás, isso. Esses moleques hoje estão na faculdade. E aqui a gente tem a perfeita identificação das cristas, dos cornos pulpares e principalmente a relação do periodonto de sustentação, que vai ser um dos indicativos, inclusive, para a necessidade ou não da exodontia desses elementos em alguma circunstância especial. Pode passar? A técnica propriamente dita, nós vamos falar daqui um pouquinho, segura lá. Mas em que circunstância a gente indica radiografias? Tudo está relacionado com alguns fatores fundamentais. Primeiro, a faixa etária do paciente. Segundo, o grau de colaboração dessa criança. E terceiro, que isso... Cadê a doutora? Já foi embora. Não gostou. Ela tem razão em função do índice de cárie do paciente. A quantidade e a probabilidade de recidiva dessas cáries. Em média, a gente deve fazer essas interproximais de 12 a 18 meses na dentição decídua. Na faixa etária que o paciente começar a ser atendido, evidentemente, num período desse. Se ele tiver baixo índice de cárie, isso pode ser estendido até 24 meses. Isso se faz controles. Se você faz controles clínicos semestrais e a indicação do exame vai ser feito ao longo do tempo. Agora, se a criança tem realmente alto índice de cárie clinicamente comprovado, é de 6 em 6 meses que você precisa fazer esse controle.
Aí é o conceito de Alara. Custo-benefício sempre vai ser maior o benefício. E anomalias, quando você está buscando anomalias? Eu sou um fã incondicional de panorâmica. Eu acho que panorâmica é uma das técnicas que, quando bem executadas, ela é capaz de te responder muitas perguntas com um custo biológico muito baixo e um custo econômico muito baixo. Num país pobre como o nosso, ou em desenvolvimento, com uma moeda estável, etc., gente se matando aí por tênis, etc. e tal, né? Daqui a um pouco vai ter, já tem sem terra, já tem sem teto, daqui a pouco vai ter sem raio-x, sem consultório, né? Sem BMW, né? Então, o nível de... O Brasil até em manifestação é sui generis, né? A literatura acredita que a primeira radiografia panorâmica deve ser executada exatamente na faixa dos 6 anos de idade, quando você tem a primeira opção da dentição permanente. E aí você vai buscar supranumerária, anodontia dens in dens, sarcoma de Ewing e uma série de outras patologias que podem ocorrer, cistos de erupção, cistos dentígenos, ameloblastomas, que existem, tanto que existem que eu consegui, para o segundo tempo da aula, pegar uma casuística de patologias que são raras, entre aspas, mas que ocorrem em crianças com frequência. E 90% das vezes elas passam batidas porque o diagnóstico não é precoce, é tardio. Por causa exatamente da dificuldade de indicação. Com o advento da documentação ortodôntica, a gente começou a pegar muito mais patologia. Quando, evidentemente, o radiologista detecta a patologia na fase incipiente, né? A repetição dessa panorâmica em condições normais de temperatura e pressão é só depois que a dentição mista está estabelecida por volta dos 12 anos. Pô, mas eu mando tirar uma panorâmica por ano, isso é preocupante? Não. Nós vimos que o risco radiobiológico, mas isso não é o mais indicativo. Se você tiver um perfeito controle clínico e os marcos zeros desse teu paciente, você não tem a necessidade de repetir esses exames todos os anos. A não ser que você tenha alguma suspeita de alguma alteração sistêmica importante, uma síndrome. Aí são circunstâncias que você vai repetir esses procedimentos. Oba! Voltar ao slide. Não. Não, no final da dentição mista. Não. Ah, esse aqui está certo. Ao final, está certo. Aqui é erro de datilografia. Desculpe. Não, agradeço. Exatamente. Deve ser repetido ao final da dentição mista. Atenção. Exatamente. Mais alguma dúvida? Dúvida não. Isso aqui é uma observação extremamente importante, porque muda radicalmente o conceito da proposta. Bom, a preocupação básica em termos de exposições e técnica, em função das faixas etárias, nós vamos falar daqui um pouquinho. Basicamente, a gente faz incidências nas regiões anteriores, pode passar. As interproximais, visando a avaliação de todas as cristas e a presença de cáries ou não. E, evidentemente, as radiografias periapicais regionais, uma em cada sextante, ou seja, uma em cada região molar sem a necessidade de repetir essa radiografia para pré-molares ou molares, especialmente quando o paciente é jovem, onde você num filme só periapical, e a gente tem que contar com o que que existe no nosso mercado, for de aproximadamente o 3x4, que é o filme que a gente usa de rotina, que é o filme número 2. Pode passar? Vamos só comentar um pouquinho antes da gente entrar no intervalo, a respeito das diferenças entre as técnicas bissetriz e paralelismo, sob o ponto de vista de imagem ou de qualidade de imagem. Pode passar, por favor?
só para a gente ter uma noção do nível de distorção que a gente encontra. Um fio ortodôntico colocado, um fio metálico colocado num crânio seco, bem a nível de ameias, ou seja, bem no nível de crista óssea alveolar, nós executamos periapicais pela técnica da bissetriz e periapicais pela técnica do paralelismo, só para ver o nível de distorção. Pode passar, por favor? Muito embora eu tenha colocado os dois fios de crista no mesmo nível ósseo, a primeira coisa que me chama a atenção, e isso é por princípio de formação da imagem, que aquela estrutura que estiver mais próxima da fonte, ela vai ter um aumento de penumbra. A que estiver mais longe, ou seja, geralmente a cúspide vestibular, de um modo geral, que sempre está próximo à fonte, ou próximo ao feixe de raio-x, sempre vai ter uma ampliação maior do que a cúspide palatina. E o que representa isso em termos de diagnóstico? A perda na nossa habilidade, evidentemente o fio ortodôntico está atrapalhando um pouco, de detectar, por exemplo, cáries incipientes ou desmineralizações incipientes que podiam ser detectadas com a técnica do paralelismo. Além da melhor qualidade de imagem, em termos de proporcionalidade, nós temos a sobreposição de estruturas que comumente ocorrem na técnica da bissetriz, uma vez que nós andamos com angulações verticais de cima para baixo, por exemplo, na maxila, jogando o processo zigomático exatamente em cima, por exemplo, da região apical dos elementos. Evidentemente, isso em pediatria não é muito crítico, mas, de um modo geral, é extremamente normal isso. Um outro aspecto é que o fato de a gente criar situações de imagens divergentes, aquelas próximas ao filme ou longe do filme, nós temos uma discrepância, por exemplo, com a perda de habilidade de ver as cristas ósseos alveolares, que é o caso desse crânio seco, na realidade, que não tinha absolutamente nenhuma doença periodontal, que aqui a crista óssea está esfumaçada. Então, eu não só perco a minha habilidade de ver órgão de esmalte, mas como todos os suportes, os tecidos circunvizinhos, e de uma forma bastante significativa. Pode passar, por favor? Um outro aspecto que é a diferença de cone curto e cone longo, mesmo com paralelismo, que é a distância área focal filme de 40 centímetros versus 20 centímetros. A gente já teve a oportunidade de ver a colimação retangular que aumentava a nossa acuidade visual. Agora observem como que a distância trabalha. Pode passar? Nós sabemos que nada mais é a nossa fonte de a nossa fonte de energia, ou seja, a nossa radiação eletromagnética, ela se comporta da mesma forma que a luz, só que tem menor amplitude de onda. Então, quando nós executamos uma radiografia convencional a 40 centímetros, eu tenho, de uma certa forma, uma proporcionalidade do objeto com a sombra desse objeto, que é isso que nós vamos encontrar no nosso filme. Em contraposição, quando nós diminuímos, mesmo com um raio-x perpendicular à fonte, né, e ao objeto, a fonte registradora, no caso o filme, nós vamos ter sempre aqueles objetos que estão mais próximos da fonte, mais ampliados, com maior penumbra do que o objeto próximo à superfície registradora. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma proporcionalidade das 3 raízes, lembrando até o sinal do Batman, né? O Batman volta. Em contraposição aqui, as raízes vestibulares foram ampliadas. E isso se aplica à dificuldade, inclusive, de você mensurar ou fazer qualquer tipo de mensuração com o periapical, por exemplo, para implantes ósseos integrados. Tem gente que põe telinha milimetrada com a pretensão de contar o número de linhas daquela telinha e tentar associar o fator de ampliação. Duplo erro, né? O primeiro é que a própria telinha milimetrada está perto do filme, que é um outro plano em relação ao objeto. O fator de ampliação da telinha versus o fator de ampliação do objeto é literalmente diferente. E o resultado ainda é mais catastrófico na telinha americana, e ela é em décimos de polegada, e a medida que a gente usa no Patropia ainda é centímetro e milímetro. Então, o resultado é mais catastrófico ainda. Pode passar? Aí a gente ouve falar assim, mas o freguês pediu, a gente faz, né? Então tá certo. E tem um outro negócio que é a perda de qualidade de imagem, porque as telinhas são feitas num processo eletrostático, se põe cobre no triacetato de celulose. O cobre, ele barra a radiação principal, ele faz uma filtragem e você perde detalhe da estrutura que você está fazendo. Então, na verdade, é triplo erro. Erro de qualidade de imagem,
erro de resultado obtido e erro de medida. Então, para que fazer? Não tem o menor nexo. Um outro aspecto, comparem a obstetriz, onde a gente vai ter sempre um plano inclinado do filme ou superfície registradora em relação ao objeto. Eu vou ter invariavelmente uma distorção maior, principalmente das raízes palatinas, aquelas que vão ter uma projeção mais, principalmente no seio maxilar, que é muito comum, a gente tem a sensação de que está dentro do seio maxilar, que às vezes atrapalha, inclusive, o diagnóstico diferencial de afecções do complexo maxilomandibular. Pode passar? De novo, comparação do resultado, do ponto de vista de imagem, propriamente dito, do cone longo retangular versus a abertura, o circular, pode passar. O mais importante é a relação exatamente de proporcionalidade coroa-raiz que a gente busca nessas radiografias. 1/3 de coroa, 2/3 de raiz. E o resultado, pode passar, é invariavelmente, significativamente diferente. Paralelismo cone longo bissetriz. Nós perdemos a habilidade de diagnóstico de crista óssea alveolar, nós perdemos a habilidade de detecção de cáries incipientes, nós perdemos a relação de proporcionalidade simplesmente por uma variável de técnica. Aí você fala, mas as minhas periapicais com bissetriz saem ótimas. Legal, saem ótimas. Só que o resultado, do ponto de vista de potencial diagnóstico, é bastante diminuído em função exatamente de princípios de formação da imagem. Pode passar? Cadê minha coordenadora? No meu bate-clock, são 5:10. Vocês estão sentados há aproximadamente 1h45 fazendo fotossíntese porque desligaram o ar-condicionado ou o pessoal está suando bastante aqui.